Pô, boa tarde. Primeiramente, uma honra estar falando com você. Já acompanho muito os seus podcasts já faz algum tempo. Vi você também com o Renato 38 falando da Melius. E aí me surgiram algumas dúvidas. Justamente porque a gente que está começando no Bitcoin, você sabe que eu comecei em 2021, então não é tanto tempo. E eu queria primeiro que você desse uma perspectiva aí. Quem que é você? Eu sei que você trabalhava com o mercado financeiro, eu vi a sua participação em vários podcasts, mas e para a galera do MMA que não conhece, quem que é o Diego Collin aí que vai entrar para falar hoje sobre Bitcoin e a Melius? Que legal, Moicano. Obrigado pelo convite. Que honra enorme estarmos batendo esse papo. A gente que acompanhou a sua ascensão meteórica no universo Bitcoiner, dando aqueles lindos discursos pós-batalhas com as marcas no rosto e gritando, né, sobre o Bitcoin, sobre a economia austríaca. Foi uma coisa assim que não estava no bingo de nenhum Bitcoiner, de nenhum libertário, e uma das melhores surpresas assim recentes. Então, obrigado pelo espaço de falarmos um pouquinho mais. O Israel, o fundador e hoje presidente do Conselho do Melius, está entrando logo mais, já mandei o link para ele, então logo mais vamos ter a companhia dele por aqui também. Meu nome é Diego Collin, eu sou head da estratégia Bitcoin do Melius. O que eu faço hoje é basicamente dar suporte ao Israel, como presidente do Conselho e cabeça dessa nova direção da companhia, e a diretoria de produtos e de relação com investidores no que diz respeito a como colocar o Bitcoin nos nossos produtos e como educar o mercado, nossos investidores e o público em geral quanto ao Bitcoin e o que a gente faz com ele. E a forma como eu cheguei no Bitcoin e quando eu cheguei no Bitcoin, o quando não é muito diferente de você, eu sou da classe ali de 2020/21, então estamos juntos nessa, né? Eu que publicamente comento que comprei o topo de 2021, eu vinha comprando Eu aos também. pouquinhos, e quando chegou no topo de 2021 a gente foi forte, né? A gente foi com tudo. É normal. É um processo natural onde no bear market, naquelas quedas, você estuda e mete a cara nos livros e constrói, né? Então, o Moicano e o Diego que vos fala aqui hoje, a você que está nos assistindo, foi forjado no caos e na crise, né? A gente sabe o que é ver o nosso patrimônio cair, a gente enfrentou a volatilidade e a venceu. A gente comprou a $15 mil como a gente comprou a $60 mil. Olha quem chegou. Fala, Israel, beleza, meu irmão? Obrigado por estar aí na live com a gente hoje. Prazer estar Não, falando com vocês dois aí. muito obrigado, cara, pelo convite aí. Desculpa o atraso, né? Que isso, não, tá certinho. Eu tinha falado 6h15 para explicar para a galera, né? Muita gente que me acompanha por causa da luta, do MMA. A gente tem feito bastante lives. Só que eu quero apresentar para eles, né, uma outra visão, porque, como eu estava falando com o Diegão, depois que eu conheci a economia austríaca e o Bitcoin, isso mudou a minha vida totalmente. Então, parece que a gente se torna quase um evangélico também do que você acredita, né? Ou também um crossfiteiro, né? Que aí tem que ficar falando para todo mundo que faz crossfit, que compra Bitcoin. Mas eu quero que mais pessoas entendam como se expor ao Bitcoin. E eu acho que a Melius está também fazendo isso para o mercado tradicional, né? Para o mercado financeiro tradicional. Tipo assim, você ainda não tem confiança para mexer com isso. Eu sei que provavelmente vocês devem escutar muito o Michael Saylor, né? Porque é a mesma estratégia dele, e ele fala muito isso, meu irmão, se você não sabe, se você não é um eletricista, não sabe mexer com a luz, usa, né, os ETFs de Bitcoin, ou então as Bitcoin Treasury, para poder se expor, porque isso aqui é o futuro. Então, obrigado, Israel, obrigado, Diego, por estarem aí hoje. Vamos trocar uma ideia boa. Boa, vamos lá. E aí o Diegão estava falando, né, sobre como é que ele entrou aí. Continua assim, você entrou em 2021, Diegão. E a minha pergunta antes de você também falar sobre Bitcoin, você se considera um libertário? Eu tenho aspirações libertárias, digamos assim. Eu não me considero um libertário propriamente dito, porque por conhecê-los muito, muito de perto, aliás, fui nos últimos 2 Anarcópolis, que é até onde eu sei o maior evento libertário do Brasil. Fui como palestrante, inclusive, em ambas. Mas para falar do Bitcoin, como a pedra fundamental do libertarianismo, né, o título da minha palestra, eu não me lembro o título da outra, mas em respeito a eles, eu não vou me chamar de libertário, porque é um conjunto de crenças que vai muito além do que eu mesmo entendo. Eu estou começando nessa jornada ainda, lendo Rothbard, lendo Hope. Então, é como alguém que chega no Bitcoin e, não sei, lê
o paper ou lê uma notícia e se autodenomina Bitcoiner. Tudo bem, a gente não está nem aí para rótulos, mas em respeito à comunidade a qual eu já estive no meio, eu não vou me autodenominar libertário porque eu estou muito aquém do conhecimento deles, sabe? Mas adoro a linha de raciocínio. Exatamente, eu compartilho da mesma ideia. Como é que eu não sei nem ainda, não li nem tudo, não sei ainda nem do que se trata? Aí as pessoas, não, o cara é libertário, no outro vídeo um cara do MMA, não, anarcocapitalista, vai com calma. Tudo bem que eu não gosto do Estado, mas eu não sei como funcionaria sem, né? Eu ainda tenho que ver mais. E você, Israel, você se considera também libertário ou é a mesma coisa, ideais libertários? Eu acho que ideais libertários, assim, eu sou um cara bem pragmático, pró-mercado. Puxa, obviamente tem um apreço ali por liberdade individual, né, responsabilidade pessoal e etc. E eu acho que eu tô na mesma do Diego, assim, tem os ideais ali, mas eu acho que tem muito para aprender, muito para evoluir, mas é isso. Pró-mercado. Pró-mercado, perfeito. Eu acho que é isso, né? O Renato 38 é um expoente muito grande aí do Bitcoin, e ele sempre fala isso, né? Que o Bitcoin é como se fosse lá o John Galt, né? A Revolta de Atlas. Traz os produtores, né? Traz quem quer produzir, quem quer manter valor. E eu queria saber também como é que começou depois, Diego. Você começou em 2021, você já mexia com o mercado financeiro, né? E aí você descobriu o Bitcoin. Como que foi? Quem que te apresentou? Não, na verdade, Moicano, eu vim da economia real, tradicional, eu trabalhava numa transportadora de carga rodoviária seca, fracionada. Fazia entrega para eu, provavelmente eu entregava algumas coisas que o Melios vendia na época. Certo. E que não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas nós vendemos o nosso negócio na pandemia e ficamos em casa, presos e restritos. E o que fazer em seguida? Né? No que eu decidi ir para o mercado financeiro, descobri o Bitcoin, li o paper, li o padrão Bitcoin, que é um evento canônico na vida do Bitcoiner, né? Onde tem um antes e depois do livro A Nossa Bíblia. Sim. Um livro sobre o dinheiro, basicamente, onde o Bitcoin se torna óbvio ao final. E não me tornei o crossfiteiro, que você falou. Não conseguia mais falar de outra coisa, não conseguia mais pensar em outra coisa. A minha esposa hoje, namorada na época, dizia assim que eu não conseguia falar claramente o que eu estava fazendo da minha vida, porque como é que eu ia explicar para ela que eu estava produzindo conteúdo sobre o Bitcoin e sobre o Twitter, mas como eu costumo dizer para o Israel e para quem quer que seja, eu botei o pé, Deus botou o chão e graças a Deus a comunidade Bitcoiner me abraçou, me ouviu e me elevou. Então eu construí um nome e uma carreira na educação Bitcoiner até decidir que eu precisava de traquejo industrial na indústria do Bitcoin. Quando eu decidi me enveredar pelo ramo executivo, não mais puramente educacional, e alguns meses depois recebi o que é a ligação hoje mais importante da minha vida, a ligação do Israel, que já estava destinado, já estava decidido a tocar um movimento aqui no Brasil que a gente já vinha vendo lá fora. E era uma questão de tempo até acontecer aqui no Brasil. No que eu digo para o Israel, onde você estava esse tempo todo? Né? Estávamos à sua espera, estávamos aguardando. Então, tudo isso nesses últimos 4 anos, eu diria que 3 educando e 1 no mercado, na indústria. E uma história como a de todo mundo. Comprei o topo em 2021, trouxe muitas pessoas para comprarem a 300 mil reais e vi todas elas irem comigo até 80 mil reais, no que eu pulei alguns jantares de família para estudar, para ler mais. Né? E como dizíamos, é no BER que a gente constrói, a gente forma convicção, a gente mergulha nos livros. E é o BER que dissocia homens dos meninos e emergimos depois agora no Bull mais humildes, porque você é amaciado, né? E eu digo que o Bitcoin primeiro ele te põe de joelhos antes de te erguer ao céu, como outras coisas por aí também. Então, essa jornada do Bitcoin é como se fosse o arco do herói, onde tem as derrotas no meio do caminho, onde tem as decepções, as frustrações, até você eventualmente emergir até mais próspero, mas certamente mais evoluído, assim, como pessoa. É engraçado, né? Porque eu vejo isso em muita gente que começa com o Bitcoin. Você entra pelo dinheiro, tal, você quer ter uma rentabilidade, só que depois você descobre
conceitos, né, como preferência temporal, conceitos de economia austríaca, como você falou do Hofbauer, de falar o seguinte, meu brother, o dinheiro tem que ser escolhido pelo livre mercado, o dinheiro não foi criado pelo governo, né? Antes do governo já se tinha dinheiro, né, que era o escambo, e no padrão Bitcoin se aprende tudo, ele fala das conchas, ele fala de todas essas paradas, é realmente é o que você falou, é o arco do herói. Mas esse exemplo de educação que você fazia antes, era o quê? Você vendia cursos ou você fazia consultoria para pessoa privada ou já era para empresa assim de autocustódia? Era isso que era o seu trabalho ou não? Eu comecei com um anônimo, sabia, Moicano? Pouca gente sabe dessa história. Produzindo conteúdo disfarçado nos grupos de algumas casas de análise cripto do Brasil. E o pessoal gostava e falava assim, cara, você devia... Pô, quem é você, afinal de contas? E você devia, sei lá, abrir um perfil no Twitter ou coisa assim. No que eu comecei a produzir de cara limpa no Twitter, com, sei lá, 400, 500 pessoas no meu perfil, que eu nem sabia de onde é que vinham, eu nunca tinha usado o Twitter antes, para valer. E aí, da produção do Twitter, eu comecei a receber convites como esse para podcast, palestra aqui e acolá, quando de repente uma casa de análise se propôs assim, olha, você não tem CNPJ ainda, né? Abre um CNPJ, a gente avalia ele em 100 mil reais, me dá 30% do negócio e a gente te divulga. E assim fizemos, lançamos 3 turmas, 2 sobre Lightning Node Management, uma sobre autocustódia e sucessão no Bitcoin. Então foram 3 turmas em 2 anos. Né? Foi um aprendizado muito legal, muito bacana, mas eu não pude abrir mão do meu perfil, minha formação acadêmica, meu perfil mais executivo de tocar o negócio, e eu sentia muita falta de entender os bastidores, que hoje eu vivo com muita paixão, que é da onde o Bitcoin nasce, como ele vai parar na mesa do brasileiro, né? Onde que ele nasce, como que ele passa, como que ele chega na corretora e, por fim, como vai parar no tesouro de uma companhia. Então, educar sobre o Bitcoin é uma coisa, trabalhar com ele é outra, e hoje eu vejo que eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu que vim de uma formação acadêmica nascida no mercado de capitais, mas que até pouco tempo atrás não sabia o que era dinheiro. Sim. E eu descobri o que era dinheiro e hoje trabalho na interface do Bitcoin com o mercado financeiro tradicional. E a gente, como Bitcoin Treasury Company, une esses 2 mundos no que é a paixão de quem gosta tanto do Bitcoin quanto do mundo dos negócios, e tem sido bem interessante fazer essa conexão do Bitcoin para um público mais tradicional, né? mais acostumado aos mecanismos financeiros, né? Tradicionais mesmo, conhecidos. né? Pô, legal. Então legal, porque você então é um especialista também em autocustódia. Como é que você chegou? Porque eu acho que a autocustódia talvez seja o fato mais difícil, né? Porque é fácil o cara entender. Quando ele lê o livro, agora a autocustódia dá medo, né? Para a maioria das pessoas, essa barreira de entrada. E talvez seja aí que a Melius entra também, né? Você perdeu dinheiro com a autocustódia? Foi fácil? Quem te ensinou? Foi na internet? Aquele Não, foi padrão medo, cara. bitcoinheiros? Foi medo de pô, como assim? Agora eu tô falando de Bitcoin, agora eu tô entrando nesse meio e eu vou falar que eu vou estar em Jericoacoara. O Israel dá risada quando eu falo que eu fui trabalhar em Jericoacoara, mas eu fui trabalhar em Jericoacoara. Eu vou estar em Jericoacoara. Outro dia ele falou que foi dar uma palestra em Jericoacoara, pô, ninguém me chama para dar palestra em Pois é, Jericoacoara, só aqui em São Paulo, né? Aí eu vou estar lá em Jeri, rolante, eu falo o dia e o horário de onde eu vou estar, cara. E aí daqui a pouco eu pensando, vou me casar, a minha mulher em casa, e o que eu ensinava necessitava que você tivesse uma chave em casa, que é como obter o Bitcoin Yield, né, sem abrir mão das suas chaves. Então, pô, quem juntasse os pontos perceberia, ele vai estar fora de casa com o nó dele na casa dele. Cara, que situação ruim que eu fui me envolver, né? Normalmente os grandes Bitcoiners, eu fui descobrir isso depois, eles não avisam como eles vão para os eventos. O evento convida ele. Se ele der o aceite, ele fala, eu vou estar lá no dia e horário que você falou, onde que eu vou ficar, não precisa cuidar da minha estadia nem nada. E eu indo na contramão disso. Então eu falei, olha, eu reconheci, como disse o Israel no livro dele, né, em uma das páginas, reconheça que você é um merda e eu não sabia guardar os meus bitcoins como educador, não como um profissional. Guardava de um jeito legal, mas não como um pró. E aí eu precisava guardar de um jeito pró para me proteger.
de algum maluco me proteger a minha família de eventualidades do tipo, e se, né? E se batem na minha porta aqui agora? E se invadem a minha casa quando eu tô viajando? Falar que nem o 38 e a furadeira no joelho, né? O 38 que gosta né, dessas conversas, ele fala que é boca dura. Aí é difícil, né? Mas aí, Então, pode continuar, desculpa a interrupção aí. E aí eu tive que estudar, e ao estudar eu descobri que ninguém sabe guardar também, Sim. porque eu percebi que se eu não estava sabendo, muita gente provavelmente também não estava sabendo, e calhou que a casa de análise com quem eu trabalhava na época dizia, olha, o nosso público também não sabe, nem eles sabiam também, pô, grava um material aí para nós. E aí comecei a gravar material sobre, a falar sobre, e hoje, graças a Deus, assim, alguns colegas nossos do Melius, alguns investidores que estão chegando na gente por um motivo ou por outro e querem uma orientação melhor, eu tenho o maior prazer do mundo de ajudar sobre como guardar bitcoins, em especial se você for pessoa exposta, em especial se você for o Bitcoin crossfiteiro que não consegue ficar em silêncio que tem Bitcoin. Então, parte da orientação não fale tanto sobre o Bitcoin assim. Já é difícil para nós como profissionais se proteger, e eu sei me proteger, eu aprendi a me proteger, eu ensino isso, mas é como você falou, é um desafio maior do que as pessoas imaginam saber guardar bitcoins como um profissional. É a prova de tudo e de todos, inclusive de ataques violentos, coercitivos, enfim. Então, foi o medo, basicamente, que me ensinou. Mas tem algum setup que você recomenda mais? Eu acho isso engraçado, porque o Bitcoin ainda tem essa mística, assim, de que, como você falou, o cara vai ser chamado para uma palestra, ele não dá o endereço, porque tem uma questão de segurança. E também as pessoas não gostam de falar do setup, né, que elas fazem. Tipo, eu não sei se é porque ela acha que vai se expor, mas tem algum setup que tu acha legal para o iniciante, para o cara que está começando? Para o cara que está começando e tem pouco, tudo que ele encontrar na internet, ou tudo que ele precisa, ele vai encontrar na internet, né? São a hardware wallet, a Ledger, a Trezor, as 12 ou 24 palavras. Só que isso não serve para quem tem muito patrimônio, quem é pessoa exposta por um motivo ou por outro. Então, eu recomendo que quem está nessa situação de ter uma fortuna relevante, está preocupado com sucessão, ir por o que a gente chama de custódia colaborativa, que é oferecida por carteiras como a Nunchuck, ou como a Bitcoin Keeper, ou como a Casa, ou a Unchained. São soluções onde você mantém a posse dos seus bitcoins, mas os seus herdeiros vão ter chaves específicas, e essas instituições, essas carteiras, vão te oferecer um serviço. Elas vão ter uma das chaves, de 3, de 4, de 5 chaves do total. Elas nunca conseguem movimentar os fundos, só você consegue movimentar os fundos quando você quiser, mas esse setup onde herdeiro tem chave e há uma chave dessa empresa te assistindo para coassinar com você ou com o herdeiro, cria o que eu chamo de o melhor dos dois mundos. É uma solução tão robusta quanto o institucional, múltiplas chaves protegem o teu Bitcoin, 3, 4 ou 5 chaves protegem o teu Bitcoin, mas ela, por ser nesse formato de custódia colaborativa, custódia concierge, ela é tão fácil quanto uma single sig. Então, como unir a facilidade de usar uma Ledger e uma Trezor com a robustez de uma multisig, uma carteira multi-assinaturas? A custódia colaborativa costura esse gap, onde antigamente era dificílimo construir uma carteira com múltiplas chaves, mas era muito seguro. Hoje, elas tornam esse processo fácil e igualmente seguro, onde, para além de tudo, se você bater as botas, os seus herdeiros vão assumir os seus bitcoins sem muito problema. Dá para recuperar, né? Porque o problema é justamente isso, né? Exato, Israel, legal, e aí você entra nessa também, né? Como é que você descobriu o Bitcoin? Como é que foi em qual ano? Quando é que você viu que dava para transformar a Melius? Quando você teve essa ideia? Porque a Melius já era uma empresa consolidada, né? De cashback, né? Vocês já estão no mercado, e eu vejo dificuldade no mercado financeiro aceitar o Bitcoin. Hoje a gente vê a BlackRock, né? ETF, né? Mas antigamente era uma maluquice alguém falasse que ia ser aceito pelo mercado tradicional. E vocês, como uma empresa listada na Bolsa, quando é que você chegou no Bitcoin? Você mesmo é um Bitcoiner? Legal. Eu conheci o Bitcoin até relativamente cedo. O primeiro contato que eu tive com o Bitcoin foi em 2013, se eu não me engano,
com um antigo funcionário e sócio nosso, que naquela época já entendia de fato o que era o Bitcoin, né? Para mim, o pouco que eu olhei, o pouco que eu escutei dele falar nessa época, o Bitcoin era algo especulativo que, enfim, eu poderia ganhar um dinheiro fazendo algum tipo de operação, vendendo e comprando e vendendo. Eu acho que é como todo mundo conhece, talvez, os criptoativos num primeiro momento, né? E aí, enfim, ele deu uma pequena aula pra gente e tudo, mas uma coisa que é engraçada, cara, assim, eu sou empreendedor desde sempre, né? E tô à frente do Melius tem quase 15 anos, aí, desde 2011, tocando o negócio. E o empreendedor, ele tá focado no dia a dia da empresa, ele quer fazer a empresa dar certo, ele tá focado nos desafios que ele tá vendo ali na frente dele, né? Parte de ser empreendedor envolve a gestão do caixa. Mas a gente sempre foi uma empresa que priorizou muito o crescimento. Então, todo o caixa que a gente gerava, a gente reinvestia no negócio. Então, a gente nunca precisou muito cuidar do nosso caixa da forma correta, né? Digamos assim, que é a forma que nós todos conhecemos hoje aqui, que é o Bitcoin. Mas, então, o empreendedor ele tem esse problema. Ele tem pouco tempo para olhar para coisas que não são o negócio dele. Né? Outro dia, inclusive, eu fui dar uma palestra para cerca de 100 empreendedores de empresas de tecnologia, muito bem-sucedidos, que já receberam investimentos milionários aí em dólar de grandes fundos de investimento de venture capital aqui no Brasil. Então, são pessoas muito inteligentes. E eu lembro que eu fui lá falar um pouco desse nosso novo momento, né, colocando Bitcoin na tesouraria, etc. E eu fiz uma pergunta, eu perguntei, quem aqui entende o Bitcoin, pode se considerar um Bitcoiner? Uma pessoa levantou a mão, dos 100. Então, assim, isso explica muito como que é a sociedade até hoje. Tem muita gente ocupada e com a cabeça cheia de coisas, mas tem pouco tempo para olhar, talvez, para o que é mais importante, né? Se eu tivesse feito da forma oposta, talvez eu já estaria gerindo o caixa da minha companhia desde sempre no Bitcoin e a empresa estaria ainda maior. Eu teria feito e resolvido todos os problemas da companhia, como a gente fez nos últimos 15 anos aí, mas a gente estaria talvez muito mais bem-sucedidos, né? Porque a gente estaria já com o Bitcoin como a nossa principal reserva de valor há muito mais tempo. Mas não foi isso que eu fiz. Eu escutei, entrou no ouvido, meio que saiu no outro nesse período, lá em 2013. Em 2017, a gente teve um bull market que voltou a trazer não somente Bitcoin, mas outras criptos, né, voltaram para a boca da galera, assim, esse negócio começou a rodar o nosso escritório de novo. E aí eu lembro que nesse período, 2017, poxa, o que tinha de gente do time comprando e vendendo shitcoin era um negócio absurdo, do time do Melius. Mas todo mundo só pensando que tudo era as farinhas do mesmo saco, cara. Que tudo era a mesma coisa. Enfim, ganhamos dinheiro, perdemos dinheiro, aquela coisa toda, e esquecemos novamente o Bitcoin, esquecemos novamente as outras shitcoins, paramos de olhar para isso. E o meu próximo contato com o Bitcoin, onde que eu realmente comecei a entender e fiz todo o processo que o Diego mencionou que também fez, né, de padrão Bitcoin, Michael Saylor, MicroStrategy, comecei a estudar a fundo o que estava acontecendo, foi no ano passado, quando eu vi ali os ETFs de Bitcoin sendo aprovados ali nos Estados Unidos, de uma demanda muito forte entrando, né, no Bitcoin novamente, ele meio que sendo institucionalizado de fato, o Trump pró-Bitcoin, pró-cripto, na eminência de ser eleito nos Estados Unidos. Então foi ano passado que eu parei, saí da operação de Melius, coloquei um CEO para tocar a operação e mergulhei nesse mundo para entender de fato o que é o Bitcoin. E no momento que eu entendi, no momento que clicou, eu já comecei a tomar as decisões que nos trazem aqui esse podcast hoje. Então, eu fiz uma reformulação aqui do conselho de administração, trouxe o Diego para o nosso time, chamamos uma assembleia para pegar a aprovação dos acionistas para basicamente nos tornar uma Bitcoin Treasury Company. E tivemos essa aprovação em maio desse ano. Essa assembleia que nós convocamos foi a assembleia que a gente teve o maior quórum
desde 2020, quando a gente fez o IPO. Então, a gente teve várias assembleias nesse período, que a gente pegava votos dos acionistas para uma série de temas, mas o número de participantes, né, o percentual de participantes nessa assembleia para aprovar a mudança para nos tornarmos uma Bitcoin Treasury Company foi o maior de todos. Puta, então foi fácil, né? Eu pensei que ia ser difícil. Cara, né? foi o maior quórum e para nossa surpresa, 99,3% dos presentes nessa assembleia votaram a favor da mudança. E eu, assim como você, eu também achei que seria difícil. Mas antes de convocar a Assembleia, a gente já começou a fazer alguns movimentos com o Bitcoin. Colocamos 10% do nosso caixa em Bitcoin, e aí a ação já reagiu bem, né? A ação já começou a subir, já começou a vir alguns acionistas que conheciam da tese e começaram a comprar nossas ações. Então, o movimento positivo nas nossas ações, ele por si só começou a colocar uma pulga atrás da orelha ali de diversos acionistas que a gente já tinha. Então eles falam assim, pô, esse cara anuncia essa maluquice e a ação tá subindo, tem algo que eu não tô vendo. E aí o que eu imagino que tenha acontecido é que eles começaram a fazer o dever de casa, talvez alguns deles ou muitos deles passaram pelo mesmo período de aprendizado que eu passei, estudando essas empresas e o próprio Bitcoin, e na hora que chegou a votação, foi fácil, né? Então, o caminhar da nossa ação, ele meio que fez o trabalho de convencimento com os acionistas e isso foi bem legal. E estamos no início, né, dessa trajetória. Hoje a gente vê empresas no mundo inteiro surgindo, né, em diversos países fazendo estratégias similares. A gente é a primeira do Brasil e da América Latina a fazer o que nós estamos fazendo. Além de ser a primeira a fazer isso, nós somos os maiores detentores de Bitcoin da América Latina. O segundo colocado, apesar de não ser uma Bitcoin Treasury Company, tem cerca de 570 Bitcoin, que é o Mercado Livre, que é um gigante. Ah, eu não sabia que o Mercado Livre tem Bitcoin, eu não sabia, não. Tem Bitcoin, menos do que a gente hoje, mas, poxa, percentualmente referente a todo o caixa que eles possuem, é apenas uma fração, né? No nosso caso, já é a nossa posição de Bitcoin já é a nossa maior posição, assim, já é mais de 85%, né? Ou 90% do nosso, quase 90% do nosso caixa total está em Bitcoin hoje, né? Hoje nós temos cerca de 600 Bitcoin. Porra, que legal. E deixa eu te perguntar um negócio. Foi uma das ações que mais performou, né? Esse ano aí com a questão do Bitcoin. O que se deve? É a volatilidade do Bitcoin para cima? Você tem um preço médio? Você sabe o preço médio, mais ou menos hoje, como é que tá? Sabemos, o nosso preço médio é próximo de 103, né? De 102 e alguma... 102 e alguma coisinha. E alguma coisa, mas te respondendo, não foi a alta do Bitcoin recente que fez o preço das nossas ações se movimentarem. Inclusive, as ações se movimentaram antes disso, né? A alta acabou acontecendo até antes da gente ter essa posição do tamanho que nós temos hoje. O que aconteceu foi que a nossa ação ela estava esquecida na Bolsa já tinha uns 3 anos. Então, nós passamos por um período muito positivo no momento que nós fizemos a abertura do capital lá em 2020, 2021, quando a taxa de juros era 2% e estava todo mundo comprando bolsa no Brasil e no mundo. Quando o mercado virou e as taxas de juros passaram de 10% para cima, a bolsa foi esquecida. E principalmente empresas small caps, né, empresas pequenas como a nossa. E nós ficamos ali largados na bolsa com poucos investidores interessados. Eu lembro que nos nossos calls de resultado, praticamente eu falava ali dos resultados apenas para o nosso time, porque nenhum investidor ia lá para escutar o que a gente tinha para falar, por mais que a performance da empresa vinha melhorando e vinha entregando bastante resultado, né? Então, a alta, né, expressiva que a gente vê esse ano, ela meio que foi, primeira coisa, a ação acordar, né? A gente passar a ter algum valor, porque a gente estava valendo literalmente nada. A gente estava valendo o caixa que a gente tinha. Sim. Então, todo o negócio que a gente construiu desde 2011, com mais de 40 milhões de usuários, um aplicativo que gera 5 bilhões de reais em vendas para as maiores lojas online do Brasil, né? 3% do e-commerce nacional passa através do nosso app.
4 pessoas, dentre 100 pessoas, usam o nosso aplicativo para tirar foto de notas fiscais de supermercado e de farmácias no Brasil. Então a gente tem um negócio, a gente gera caixa, a gente tem um relacionamento com mais de 40 milhões de usuários. E isso vale nada? Era só o caixa, né? Eles estavam valorando só o dinheiro que vocês tinham em caixa. É isso. Então, assim, hoje, né, algumas pessoas até chegam para mim falando, poxa, Israel, então vocês estão valendo hoje quase 2 vezes o total de Bitcoin que vocês possuem. Eu falo, depende do ponto de vista. Eu estou valendo hoje 10 vezes o que eu entreguei de EBITDA nos últimos 12 meses. E o meu Bitcoin não tem valor algum. Sim. Então, alguém que compra Melios hoje pode ser que está comprando a 10 vezes EBITDA e ganhando 600 Bitcoin. Então, tem vários ângulos aqui que eu posso analisar o preço, né? Não sou analista, enfim, não é esse meu ponto aqui. Mas, de fato, assim, a empresa não estava valendo absolutamente nada, e isso é um fato. Ela estava valendo o caixa. E hoje a gente já tem algum prêmio sobre o caixa. A que se deve esse prêmio? Pode ser o nosso negócio, pode ser os Bitcoin que nós possuímos, aí, enfim, o mercado, cada um olha de um jeito, né? O fato é que quando começou a falar que ela seria uma Bitcoin Treasury, a comunidade do Bitcoin já adotou, né? Mas eu queria perguntar outra coisa para o Diego também, já que, como ele falou, geração 2020, 2021, mas as gerações mais antigas tinham esse caráter mais libertário, dizendo o seguinte, que não queria nem que Hoje em dia a gente vê o pessoal falando para o governo comprar, o pessoal vê o mercado financeiro, mas antes tinha uma crítica muito grande, né? Porque tinha quase que um ideal ali, quando você vai ver no começo, a galera que adotou o Bitcoin, né? Os cyberpunks, a galera que era totalmente contra o Estado. Em algum momento foi estranho para você essa questão? Ou você achou que não era o propósito do Bitcoin, o Bitcoin ter se associado ao mercado financeiro e tipo, que nem o Trump agora fez, né, com a reserva de Bitcoin, mesmo que ele não esteja comprando? Como é que você vê essa questão da revolução do Bitcoin, que seria esse dinheiro anti-Estado, e hoje em dia ele está meio que sendo, não é cooptado, mas ele está virando um mercado institucional também, né? Hoje eu acho que ele é mais, ele faz uma frente maior aos bancos centrais do que ao Estado propriamente dito, e talvez uma das grandes dissonâncias minhas dos libertários é porque já não sei mais se é possível esse ideal anti-Estado ou coisa assim. Eu acho que, de toda forma, eventualmente algum tipo de organização emerge e um dinheiro livre, um dinheiro como o Bitcoin não muda isso. Eu sempre achei ingênuo achar que o Bitcoin pudesse vencer sem a participação das empresas e dos estados. E por ter tido uma rápida passagem pelo mercado financeiro, onde eu via que o Bitcoin era a solução para tantos problemas, eu sempre achei que o Bitcoin eventualmente ia encontrar o seu espaço no portfólio das famílias, das pessoas, das empresas e eventualmente dos estados-nação. Então, eu faço parte daquele cohort de Bitcoiners que, como o Israel disse, pragmáticos, no sentido de que, ainda que maximalistas, possuem por definição a ideia de que o Bitcoin vai vencer e vai entrar em todos os espaços onde o dinheiro tiver alguma função. Então, gestores de fortuna vão ver valor no Bitcoin, tesourarias de estados e empresas vão ver algum valor no Bitcoin. E eu acho que a revolução do Bitcoin segue mais forte do que nunca, mas talvez as figuras que irão cair não são as figuras que os ideais iniciais achavam que iria cair o Estado ou tudo mais. É verdade que toda a sociedade vai se reorganizar em torno de um dinheiro que não pode ser impresso, não pode ser confiscado, não pode ser censurado, e todo mundo que interage com o dinheiro vai ter que lidar eventualmente com essa nova realidade. Mas, eventualmente, essa reorganização da sociedade em torno desse dinheiro com essas novas propriedades não vai fazer nascer um mundo tão novo ou vai ser um mundo muito melhor, é verdade, mais próspero, mais livre, mais pró-mercado, como nós dizíamos, mas ainda vai ter algumas figuras das instituições que a gente conhece e que talvez estejam até mais alinhadas aos ideais do Bitcoin, é bem verdade.
O Bitcoin que começa a se tornar pauta política, começa a eleger ou não eleger alguns candidatos. O Bitcoin que, por incentivo, remunera melhor aqueles agentes públicos ou privados que sabem lidar com a geração de valor, pois por não poderem, via conchavo político, imprimir mais bitcoins, terão que agregar valor para obter o Bitcoin dos outros. Então, o Bitcoin ele pode se encaixar na atual estrutura de instituições e estados, como a gente conhece, e ainda assim melhorá-los enormemente, sem destituí-los, sem levá-los a pó, sem ser o inimigo deles, mas um grande melhorador deles, digamos assim, através de incentivos melhores vindos de um dinheiro mais justo ou uma força do bem, como diz um conselheiro nosso. Sim, entendi. É como se ele mudasse as motivações, ele vai fazer com que as pessoas melhorem um pouco, mas você não vai substituir tudo, né? Pronto. E falando nisso, tirando o aspecto financeiro, qual foi, não sei se a ideia, ou o que o Bitcoin te melhorou sem ser só no dinheiro? Assim, eu não sei se o ideal, mas qual foi a coisa que você mais melhorou depois que você aprendeu sobre Bitcoin? Uhum. E para o Israel também. O Bitcoin é a apresentação ao homem comum da possibilidade de um legado. E ele começou de um jeito muito forte para mim quando nós vendemos o negócio que era do meu pai em 2020, e o Bitcoin se tornou a perpetuação de um legado. Eu vi naquele primeiro momento, na conversão de parte do patrimônio em Bitcoin, na perpetuação de um legado, de uma história. Então, sabe aquilo de que você é aquilo que você constrói, o que você deixa para os seus filhos. Então, todo o resto, todas as outras coisas que você consegue comprar, eventualmente são desenhadas para serem confiscadas de você, através da impressão de moedas, através da criação de mais daquelas coisas. Você compra um imóvel e o imóvel vai se acabando com o tempo, né? Você compra um título de dívida, se você receber, aquele dinheiro vai valer menos em termos reais. Você compra uma ação, ela quebra, ela é esquecida, ela sai de um índice, o management é corrupto e tudo mais. Então, preservação do legado é um negócio que é difícil, porque o sistema atual se tornou uma máquina de moer histórias. E mesmo quem faz tudo certo e tem uma história extraordinária como o Melius, ainda assim pode se ver por problemas derivados de um dinheiro estragado, se vê esquecido e valendo zero. Então, se o sistema não funciona nem para companhias como a Strategy, que estava na mesma situação há 4 anos atrás, fazendo tudo certo por 30 anos, e nem para o Melius, que estava fazendo tudo certo por 15 anos, não vai funcionar para a maioria das pessoas. Então, uma forma como ele me mudou foi que, e as consequências disso foi que, bom, agora eu tenho um legado para deixar, e esse Bitcoin eu carrego comigo no peito para as minhas próximas gerações, e eu vou cortar vários caminhos aqui e resumir a história. Eu casei por conta disso, basicamente, porque a minha vida inteira, eu não tive esse vínculo com patrimônio, e para mim, relacionamento era uma coisa que, qualquer coisa, a regulação decide para onde é que vai, as leis decidem quem são meus herdeiros, eu não preciso me preocupar com isso. Sim. Agora, uma coisa é você se relacionar a alguém para quem você vai dar uma das chaves do seu Bitcoin, vai ser a sua herdeira. Você precisa passar a pensar nisso. Então, meu próprio casamento foi uma questão eu passei a olhar para isso como é que eu gerencio a chave nesses casos? Se eu bater as botas, para quem que recebe isso? É uma pergunta que o Bitcoin te obriga a fazer, porque se você não fizer nada, ele vai para o espaço. E você entrega o Bitcoin de grila para todos os outros Bitcoiners. Então, esse seu vínculo com o seu legado, com o seu patrimônio, e as perguntas que derivam disso, para quem fica isso, para quem vai isso, te fazem tomar decisões na vida que vão respeitar de novo o seu legado, respeitar a sua história. Então, foi uma derivação interessante. O Israel também, qual que é o tema, o que o Bitcoin te mudou que não foi só financeiramente? Legal, poxa, eu acho que Jesus falou lá em João 8,32, né? Ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não estava falando de Bitcoin, ele estava falando de algo muito maior do que o Bitcoin. Mas quando a gente traz isso para o próprio Bitcoin,
Cara, o Bitcoin, ele traz tranquilidade, assim, parece que é o momento que você abre os olhos e você vê que você estava sendo enganado durante toda a sua vida, e essa tranquilidade te ajuda a dormir melhor, te ajuda a trabalhar melhor, ela te dá um sentimento de legado, como o Diego está falando. Eu sinto que a nossa empresa vai durar muito, e muito, e muitos anos, por conta dessa decisão que nós tomamos. Então, acho que no momento que você vê, você não consegue mais desver, né? E é justamente isso que a gente abraçou. Então, eu diria que as decisões que eu tomo hoje na minha vida pessoal, na minha vida profissional aqui no Melius, elas são decisões muito mais leves, sabendo que o Bitcoin faz parte dessas decisões, né? E talvez é o norte dessas decisões. Então, me sinto muito bem, viu? Desde o ano passado, desde essa tomada de decisão. E, poxa, espero colher os frutos aí durante toda a minha passagem aqui por essa terra. Pô, que legal. E me surgiu duas questões na cabeça. Eu queria fazer muitas perguntas ainda, não quero prender vocês tanto, mas tipo, é legal, é um bate-papo. Uma das coisas que eu queria saber depois do Diego era essa questão dessa custódia de multisig, né, com empresas. E como é que fica, sei lá, se a empresa falir, se acontecer alguma coisa, tem alguma empresa que você recomenda para fazer essas multisigs? E o que que acontece? Porque você tem uma parte das chaves, pode ter outra pessoa com outras chaves, e se acontece, sei lá, um hacker ou entra na empresa? Outra pergunta que eu queria fazer também é, por exemplo, quando a Melius compra os bitcoins, aonde ela guarda? Ela deixa na corretora ou ela tem uma autocustódia também? Ou tem alguma empresa que faz essa autocustódia? São tantas perguntas, mas eu gostaria que vocês falassem dessas duas primeiro. Melis guarda aqui, ó. Tô brincando, não é aqui não. Já pensou? A gente costuma brincar, ó, quem estiver nos assistindo, nós não carregamos chaves nenhuma, né? Então, a gente diversifica a nossa custódia em múltiplos custodiantes ao redor do mundo, em diferentes jurisdições, nos maiores e melhores custodiantes do mundo, alguns dos mesmos que guardam os bitcoins da BlackRock, alguns dos mesmos que guardam os bitcoins da Strategy, alguns dos mesmos que guardam os bitcoins dos principais ETFs, né, do mundo. Então, nós não divulgamos por uma questão de segurança e privacidade. É lógico que a gente pode, de repente, abrir um pouco mais sobre isso no futuro, mas hoje esse é o nossa instância nesse assunto. E para resumir rapidamente a questão da custódia multisig, ela é uma custódia, aliás, muitos dos bitcoins, aliás, todos os bitcoins do Melius estão em soluções que são ou protegidas por múltiplas chaves, ou por chaves protegidas por múltiplas partes, né? Chaves que são divididas em pedaços. Então, tanto a custódia do Melius quanto a sua própria custódia pode ser guardada em setups que a gente chama de 100 pontos únicos de falha, e não há nada nem ninguém que vá morrer ou sumir do mapa, ou ser hackeado, ou processado, ou falir, ou quebrar, que vá, por si só, sozinho, carregar todos os seus bitcoins para o buraco. Então, quando você contrata uma daquelas empresas que comentei, Nunchuk, Casa, Unchained, Bitcoin Keeper, essas empresas elas vão ter uma de 3, de 4 ou de 5 chaves. E como esses setups precisam de múltiplas chaves assinando para o Bitcoin ser movido, tal como os Bitcoins do Melius, ou da Coinbase, ou da Strategy, uma chave só não faz diferença, não move Bitcoin nenhum. Essas empresas podem quebrar, podem deixar de existir, podem perder as chaves, podem ter até suas chaves hackeadas, que uma chave de 3 ou de 4, de 5, não faz nada. Então, as chaves dessas empresas só são capazes de mover alguns bitcoins se coassinarem com as suas, ou se coassinarem com as do herdeiro. Então, um setup que é muito popular entre os bitcoiners mais endinheirados, eu digo acima de 100 mil reais, 50 mil reais em bitcoin, é o famoso 2 de 4. A empresa fica com uma chave, você fica com 2, o herdeiro fica com outra. Então, e precisa o herdeiro, de 3 para assinar, né? 2. De 2. E só você tem 2. O herdeiro tem só uma, a empresa tem só uma. Então, para que a sua herança seja movida, tanto a empresa quanto o herdeiro
vão ter que assinar conjuntamente para mover os seus bitcoins. Até que você morra, eles não vão conseguir fazer isso. Então, você pode perder as suas duas chaves podem deixar de funcionar, você pode perder o backup, uma enchente pode varrer a sua casa pode pegar fogo, porque as suas chaves não são necessárias para a sua herança, né? E a forma como isso acontece é muito inteligente. É complicado de passar em uma live, mas é possível de fazer, eu acho que essa é a mensagem. É possível de você fazer um setup onde o herdeiro não consegue te surrupiar em vida, né, e passar a mão nos seus bitcoins, porque tem muita gente que entrega as chaves, né, fala pro herdeiro, olha, se eu morrer, as chaves estão aqui, ó, e abre o gavetão. Quer dizer, aí agora você botou Ele em uma risco, mira, né? colocou ele em risco. Aí ao invés de sequestrar lá o pai que anda com cheio de proteção, vão no filho. E o filho sabe, o pai passou tudo pro filho. Você colocou uma mira nas costas da sua família. Então, o ideal é que haja separação de poderes, cada um tem a sua chave, e você não tenha que ficar entregando o ouro, né? Entregando a sua chave para ninguém. Aquele método que eu brinco com Israel é muito comum. O pessoal faz uma caça ao tesouro. Olha, se eu morrer, aí deixa um mapa. Ó, vá na cozinha, abra a segunda porta, terceira direita, depois vai lá na casa da sua irmã, tá debaixo da cama. Cara, isso não funciona, tá? Já tem muita história de cara que deixou o mapa do tesouro, ninguém consegue entender o que o cara quis dizer, perdeu. Perdeu. Entendi. E mais uma pergunta para o Diego, antes de falar com o Israel de uma questão da Melius também, mas como você estava falando, então o Bitcoin não vai, como era a ideia dos libertários lá, dos cyberpunks, ele não vai tirar o dinheiro do Estado, né? Ele vai mudar as motivações, mas não vai acabar com o Estado. E como você, com certeza sabe muito mais até do que eu, né? Os caras falam muito da questão dos Estados Unidos ter pegado o ouro em 1930 e poucos. Você acha que isso poderia acontecer de novo? De tipo essas empresas de Bitcoin estarem juntando todo esse Bitcoin, e aí o Estado vem e aí vai meio que pegar o Bitcoin e pagar o preço. Você acha que é uma coisa que pode acontecer ou não? É impossível tirar da memória do Bitcoiner o que aconteceu lá em 1933, na Ordem Executiva 6.102, onde o governo americano, famoso pela proteção aos direitos de propriedade, com instituições fortes, de certa forma, demandava o confisco do ouro, aplicava multas enormes a quem mantivesse, entesourasse o ouro em casa, demandava que entregássemos o ouro que tivéssemos. Aliás, esse episódio está cravado no código do Bitcoin, né? A ordem executiva 6.102 se tornou o ajuste de dificuldade 2016, né? Então, há várias referências a essa ordem executiva do confisco do ouro na história do dinheiro que se mistura com a história do Bitcoin. Infelizmente, não podemos deixar de falar disso e tamparmos o sol com a peneira. A verdade é que, se isso aconteceu nos Estados Unidos, é natural esperar que qualquer outro país do mundo com instituições mais fracas, isso inclui basicamente todos os outros países, pode acontecer também, é verdade. Então, nenhum país está livre desse risco. É seguro dizer, no entanto, que o Bitcoin, por ter propriedades muito melhores que as do ouro no que diz respeito ao transporte, à guarda, à conferência, ele está menos exposto a esse risco do que um ativo inerentemente físico, custoso de armazenar e transportar, que por não ter tanta mobilidade, ele fica mais vulnerável a esse tipo de tomadas físicas. O Bitcoin, por ser digital, e nas palavras do Satoshi, é como se fosse uma folha de ouro que pode ser transportada por um fio de fibra ótica, ele é menos vulnerável, mas, de novo, as companhias, Bitcoin Treasury Companies ao redor do mundo possuem previsões para isso, costumam guardar os bitcoins com alguns cenários como esse que você falou em mente, mas em última instância é um cenário do qual é muito difícil Se fugir, defender, né? se Se defender. defender.
É. Exatamente, não tem o que fazer, né, velho? Mas outra pergunta para o Israel que eu queria saber era o seguinte: qual que é a estratégia para comprar os bitcoins? É só dinheiro de caixa ou emite dívida, pega empréstimo para poder entesourar mais bitcoin? Vale a pena se livrar do real, do dólar, para botar o bitcoin no caixa? Legal, boa. A primeira coisa que nós fizemos foi pegar o caixa excedente que a gente tinha aqui, lá em maio, cerca de 200 milhões de reais que a gente tinha, e alocar no Bitcoin. Esse foi o primeiro destino. O segundo destino foi uma captação que nós fizemos ao mercado, então a gente emitiu mais ações em troca de dinheiro, né, levantamos mais capital, fizemos um follow-on recentemente, e compramos com isso mais 160 milhões de reais em Bitcoin, há pouco tempo atrás. Então, primeiro usamos nosso caixa, depois captamos mais dinheiro com o mercado para fazer uma nova compra. Existe um terceiro caminho aqui, que é a geração de caixa do nosso negócio de cashback, né, no nosso app, as nossas parcerias com as lojas. Isso também vai nos ajudar, né, a comprar mais Bitcoin ao longo do tempo. Cada vez que a gente gera mais caixa aqui, a gente não vai colocar esse dinheiro no CDI, a gente quer comprar mais Bitcoin com esses recursos. E Bitcoin Treasury Companies no mundo, né, aí eu vou falar de exemplos lá de fora e que, poxa, a gente sempre estuda aqui e quer de alguma forma aplicar isso no Brasil em algum momento. Mas elas lá emitem dívidas conversíveis, dívidas que em geral são muito favoráveis à companhia, né, pagando 0% de juros, às vezes essas dívidas lastreadas de certa forma no próprio Bitcoin e não em moeda No que ele tem no fiduciária. caixa, né? No que ele tem no caixa, né? Isso, então são dívidas que a gente gosta. Tem alguns modelos que a gente tem estudado que são bem interessantes, que a gente está tentando entender o quanto que isso faz sentido para o Brasil em algum momento ou não, mas tem muita coisa criativa acontecendo, muito negócio legal sendo feito lá fora e como executivo aqui, né, o presidente do conselho de administração de uma Bitcoin Treasury Company, nosso papel é estudar tudo que está acontecendo e tentar trazer aqui para o Brasil aquilo que fizer sentido para o mercado brasileiro, né? Então estamos fazendo o dever de casa e o nosso objetivo é aumentar o número de Bitcoin que nós temos. Então vamos olhar de tudo e escolher os melhores instrumentos financeiros aí para fazer isso. Então é uma possibilidade, né? Como é que nem o Michael Saylor está fazendo lá de alavancar nesses bitcoins. E Diego, deixa eu te perguntar um negócio. Uhum. Você acredita nessa ideia do Michael Saylor? Ele fez uma palestra de Bitcoin agora em Budapeste, falando de 21 anos em 21 milhões e 21 anos. Você acredita que isso vai se concretizar? Ele, inclusive, fala da dívida boa, da dívida ruim, como você deve se alavancar, que nem o Israel falou, não é, né, quase a zero de juros. Você acredita em tudo que o Michael Saylor fala, até que vai chegar a 21 milhões? Como bom bitcoiner, a gente não confia, a gente verifica, e somos céticos por natureza. E foi em Praga, salvo engano, que ele disse Sim. isso, e eu assisti da primeira fileira, eu estava lá. Você estava lá? Pô, que legal, hein? Foi extraordinário. É um dos momentos altos da jornada. Até que ele disse, olha, 21 é tudo que você precisa lembrar. 21% em 21 anos nos levará para os 21 milhões por moeda, por Bitcoin, em 2046. Né? O que é interessante, porque no começo do ano, a previsão era 13 milhões. Sim. Então, ele bateu a meta e dobrou a meta. Sim. E eu acredito ou não nisso? Olha, eu acredito na lei da oferta e da demanda como a lei universal da formação de preços. E para um mundo cada vez mais abundante, nós teremos para sempre os 21 milhões de bitcoins. O Bitcoin tende a valer mais coisas com o tempo. E a gente entende estar num momento tão cedo da jornada que o futuro é suficientemente extraordinário para a gente estabelecer um modelo de negócio como o nosso, de entesourar bitcoins e lançar produtos que tenham interesse no mercado. Aliás, esse é o modelo das Treasury Companies lá fora, que nós observamos aqui do Brasil como estudiosos, como Israel falou. Então, eu acredito no que o Saylor está fazendo, é lógico, né? A gente acredita que o que ele está fazendo é muito legal
e que, de certa forma, o punchline aqui é os caras levarem para casa é que o Bitcoin está consertando o dinheiro, Bitcoin Treasury Companies tem consertado o mercado de capitais, usando o Bitcoin como meio, lastreando algumas coisas no Bitcoin. E a gente acredita nessa nova linha que a Strategy inaugurou, que tem sido seguida por Treasury Companies como a gente ao redor do mundo, com muito, muito sucesso. E é lógico, de novo, retornos passados de companhias estrangeiras não significam que os retornos futuros dessas mesmas companhias será extraordinário, e nem que conseguiremos replicar o mesmo aqui no Brasil. Mas nós conseguimos entender o modelo de negócio do Saylor, que tem cabeça, ombro e pé, tem início, meio e fim, tem um motivo de ser, né? O Bitcoin Yield, que é a origem da performance superior das ações versus o Bitcoin, ou pelo menos o que o mercado gosta de explicar e contar a si mesmo, né? Cada analista tira sua própria conclusão, mas o Bitcoin Yield, ele é algo importante, algo material que surge no universo corporativo, de finanças corporativas, e a gente acredita que é algo que pode transformar realmente os mercados daqui em diante e separar as empresas que produzem Bitcoin Yield, retornos em Bitcoin, das empresas que não produzem. Até, eventualmente, isso se tornar o mainstream, e o comum, e o padrão. Nós todos aqui somos velhos o suficiente para lembrar da época em que existiam empresas que tinham sites, e das empresas que não tinham sites, e das empresas que eram da internet, e das empresas que não eram da internet. Até que hoje em dia não se fala mais disso. Não existem mais empresas que não têm site, ou que é até difícil de lembrar como era. E, eventualmente, teremos todas as empresas podendo ter que entregar retornos em Bitcoin por uma demanda do mercado, não sabemos. Mas é um futuro interessante, possível, e para o qual a gente se prepara. Interessante. Porra, legal demais. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês era o seguinte: a gente sabe da volatilidade do Bitcoin. Como o Saylor fala, é uma feature, né? Não é um bug. Então é bom se você sabe lidar com a volatilidade. Mas muitas dessas empresas, como vocês falou, elas estão alavancadas em dívida muito baixa, mas elas podem, tipo assim, se o Bitcoin for para, sei lá, $20 mil, pode quebrar a empresa. Você vê a volatilidade grande do Bitcoin ainda podendo cair muito, ou você acha que agora que entrou instituição, a tendência é só ou lateralizar ou subir? Tem uma resposta engraçada para isso, que o Bitcoin, olha, ele pode cair, ou ele pode andar de lado, ou ele pode subir. Quer dizer, não respondi nada e acertei em todos os cenários. Perfeito. A verdade é que os ciclos, quando conduzidos por institucionais ao invés do varejo, como é esse ciclo versus ciclos anteriores, até o de 2021, tende a ter uma menor volatilidade, porque o institucional é, por natureza, menos frenético, menos volátil, menos emotivo, mais devagar na tomada de decisão. Ele precisa passar meses estudando a compra de um ativo, quando então começa a comprar aos poucos, e então precisaria passar pelo mesmo processo para vender. Enquanto o varejo, ele decide comprar hoje, amanhã de manhã ele comprou, amanhã à noite ele vendeu, porque o carro quebrou. Então, ou ele entrou em pânico, ele viu uma notícia no jornal. Então, quando o varejo, a pessoa física conduzindo o ciclo, como foram os ciclos até 2021, é natural que o comportamento de preço seja mais volátil e mais parecido com o que seria o comportamento de uma grande manada que explode e se deprime, que vive numa espécie de estado natural de bipolaridade, do que o ciclo conduzido pelos institucionais, que depois de decididos compram e não vão vender, a não ser que uma mudança muito fundamental aconteça no cenário analisado inicialmente. Então, sim, a volatilidade deve cair na medida em que o Bitcoin deve crescer e entrar em pools de capitais mais estáveis, que não são tão binários. A maioria dos gestores, grandes gestores de portfólio, não decidem se ter ou não Bitcoin em carteira. É muito mais uma questão de quanto ter. Então, eles nunca se desfazem por completo, nunca vão ao win. Eles têm sempre alguma quantia. Quantia essa que deve aumentar ao longo do tempo, na medida em que o Bitcoin passa a ser mais aceitável, passa a ser mais líquido.
Tem uma visão interessante da Lynn Alden que diz o seguinte: quem é que vai pagar 10 milhões de dólares por um Bitcoin? E a resposta é: quem só puder comprar Bitcoin a 10 milhões de dólares, porque antes disso ele não tem tamanho para absorver esses investidores. Antes disso, se eles quiserem comprar o Bitcoin, e eles sozinhos carregam os Bitcoins para 10 milhões de dólares. Então eles precisam esperar o Bitcoin chegar a 10 milhões de dólares para poderem comprar o Bitcoin sem disruptir a supply chain do Bitcoin, sem evaporar com os Bitcoins das corretoras. Então o Bitcoin ele passa a acessar bolsos cada vez maiores, mais estáveis, mais perenes ao longo do tempo. E isso naturalmente reduz a sua volatilidade. Mas, de novo, ele é tão cedo ainda na jornada e ele tem um caminho tão bonito pela frente, ainda tão volátil como consequência, que nós temos uma boa perspectiva de termos um negócio para tocar como Bitcoin Treasury Companies por muitos anos a vir. Boa. Pô, galera, não vou prender vocês não, mas muito obrigado aí, Diego, muito obrigado, Israel. Foi uma honra mesmo poder estar participando disso. Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer mais, falar de Bitcoin, a galera ouvir um pouco, entender. E, pô, muito obrigado por vocês terem participado aí, foi muito bom. Cara, altíssimo nível as perguntas, de verdade. Um dos melhores que a gente fez aí até hoje, né, Diego? Foi Excelentes mesmo. perguntas, obrigado mesmo pelo convite aí, cara, uma honra. Conta com a gente aí. Né? Pô, é isso. E o Moicano é sempre assim. Todas as pessoas que eu vi, todos os meus amigos que eu vi recebendo o Moicano dizendo assim, cara, foi um dos episódios mais fora da curva, assim. Não, porque é o que eu te falei, a gente acaba usando aqui como consultoria, né? Eu vou aprendendo de graça, é isso aqui que eu falo. Vou trazer gente mais inteligente que eu, pô, gente que já tá no mercado há muito mais que eu e aprender. E aí essa pelegada que tá assistindo aí também aprende alguma coisa, entendeu? Então, muito obrigado, Israel, muito obrigado, Diego, e espero que a gente faça depois outro episódio com a galera mais conscientizada no Bitcoin. Ainda tá muito cedo, como você falou, e como o Diego falou no começo, para você que está começando, tá tudo na internet. Então você vai em qualquer desses canais, você começa a aprender, leia o padrão Bitcoin e entenda como é que os Bitcoiners estão tentando consertar o dinheiro. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado. Tamo junto aí.